Bom dia, como vai você? Estamos juntos aqui para mais um tempo de reflexão na palavra e nós vamos estar continuando então o texto de Provérbios 28. Quero lembrar você que ao concluir o texto de Provérbios nós vamos ter a oportunidade de estarmos estudando juntos as cartas de Paulo e as cartas gerais. Vai ser um tempo bem precioso, um tempo muito maravilhoso para nós. Quero que você já se inspire e esteja ligado nisso para aquilo que Deus tem para nós, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então vamos lá. Hoje nós vamos então entrar no capítulo, ou continuar o capítulo 28 a partir do versículo 11. E nesse texto a gente vai estar falando sobre a importância da pessoa com Deus governar, né, para governar e obter riqueza. O que eu e você temos que fazer para governarmos, obter riquezas, obter bens, né? E o texto vai de forma muito específica falar sobre a diferença entre o contraste, né, entre o reto e o perverso, o justo e o perverso. Como que eles, quais são as consequências disso na vida deles? É interessante porque esse texto aqui vai ser muito mais proverbial mesmo, né? São sessões bem curtas falando sobre esses assuntos que nós vamos tratar. Então, começando lá no versículo 11, o texto começa assim: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é sábio mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. O que ele está querendo dizer aqui é que o orgulho enche o coração do rico e ele consegue enxergar tão somente sabedoria nele mesmo. E ele se acha a pessoa que está acima da carne seca, né? Que é o dominador de todas as situações. Mas o texto faz o contraste dizendo que o pobre, que é sábio, ele conhece muito bem o rico, ele consegue discernir e perceber pelas atitudes, pelo comportamento dele, o que vai atrás das suas atitudes. E quem de fato é essa pessoa que, embora aparentemente sábia, por ser rica, usa do seu orgulho para o domínio das pessoas. Mas o pobre sábio em Deus percebe esta situação. E é importante a gente perceber que sempre o texto vai falar nesta atitude do temor de Deus, que você pode ser rico ou pobre, mas andando no temor de Deus você tem discernimento, você tem sabedoria, você tem o reconhecimento das situações que se passam na sua vida. Na sequência, então, o texto vai falar sobre o fato de quando... E aí nós entramos na questão do contraste entre o perverso e o justo, né? Entre aquele que é reto e aquele que não teme a Deus. E sempre aqui nesse texto, nós vamos ver esse contraste a partir do temor de Deus e da ausência do temor de Deus. O texto vai dizer isso: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Então quem encobre as suas transgressões e a sequência, jamais prosperará. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. A manifestação do justo traz alegria ao coração das pessoas. A justiça que há no coração dele, ela alcança as outras pessoas, ela afeta a vida das outras pessoas. Assim como quando os maus se levantam, as pessoas temem e se escondem, porque elas sabem que vai sobrar para eles, né? Da maldade, da perversidade, da iniquidade daquele que age dessa forma. E aí, na sequência, vem um provérbio duplo aqui, que é o versículo 13 e 14, que são texto muito precioso de Provérbios, talvez dos textos mais conhecidos de Provérbios, especialmente o versículo 13, que diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, não prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Então, esse texto, e a gente fala muito sobre a questão do arrependimento quando cita ele, a pessoa que encobre as suas transgressões, ela está impedindo a sua própria prosperidade, está impedindo a situação de andar com retidão, andar no caminho que Deus tem proposto para ele. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós confessamos aquilo no que erramos,
nós alcançamos misericórdia de Deus, perdão de Deus, restauração de Deus, restituição de Deus e alcançamos prosperidade na nossa vida. Por isso que o texto diz: quem encobre as suas transgressões, se você tem feito algo que é errado, algo que não é, que é pecado, que não é algo bom diante do Senhor, se você encobre isto, você não vai prosperar. Mesmo que você julgue estar tendo uma prosperidade humana material, esta prosperidade ela vai ser impedida pelo Senhor. Mas quando nós confessamos aquilo que causamos contra os outros, aquilo que pecamos contra nós mesmos, e abandonamos isso e deixamos isso, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos o perdão de Deus. Na sequência do texto, o texto vai dizer: feliz é aquele que sempre teme ao Senhor. E aí vem o contraste: mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Então, aquele que sempre teme ao Senhor é feliz. Ele não encobre a transgressão, ele prospera. É a ligação aqui, né? Mas o que endurece o coração, aquele que guarda para si mesmo os seus pecados, os seus erros, as suas faltas, e não as confessa, ele não alcança a misericórdia e vai acabar caindo na desgraça, que é o que diz lá o versículo 13 no início: jamais prosperará. E aí na sequência o texto vai falar: como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Ele tem um ímpeto de força, um ímpeto de domínio, mas esse domínio ele é passageiro, ele é terminal, ele não vai prevalecer. É sobre isso que o texto está falando, que é apenas uma intimidação, mas o ímpio não vai conseguir dominar por muito tempo nessa situação. E na sequência o texto vai dizer: o príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. Então o príncipe sem juízo aumenta a opressão. Ele não tem juízo e ele quer alcançar riqueza, ele quer alcançar benefício para si próprio e ele traz opressão. Aqui a gente pode lembrar do próprio Salomão, né? Que querendo pagar as contas e poder comprar aquilo que ele desejava e alcançar aquilo que ele desejava, ele acaba trazendo uma situação terrível para Israel. E especialmente para os vizinhos, né? Você não sei se conhece a história, mas a história conta que Salomão começou a cobrar pedágios para as pessoas que teriam que passar por Israel: Síria, Egito, Jordânia, os países vizinhos, Líbano, né, que quisessem passar por ali teriam que pagar pedágios. Essa cobrança, que não tinha um alcance de reciprocidade no sentido de que eu não vou cobrar, porque daí você não me cobra também, que é o que havia na época. Mas não, ele queria aproveitar-se disso para angariar mais fundos, angariar mais riquezas. Isso começou a trazer opressão aos povos vizinhos, que traz também a discórdia, traz o ódio, traz a dissensão, que vem depois trazer os próprios inimigos contra eles. E havia as questões internas, onde ele imprimia também sobre os povos, sobre o povo dele, sobre quem ele reinava, impostos pesados, que trouxeram também ao povo um descontentamento com o rei. É sobre isso que o texto está falando aqui. O príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. A gente vê que o governo de Salomão não foi longo, o governo de Salomão não foi feliz, porque ao final do seu governo ele vai trazer a situação da divisão do reino que foi levantado pelo seu pai, porque ele oprimiu o povo. Ao invés de agir como seu pai, que foi amoroso, foi generoso, misericordioso com o povo, e por isso recebeu de volta toda a honra, todo o zelo, todo o amor do povo por ele, e ele também pôde, além de conquistar os vizinhos, ele ainda pôde ter relacionamentos bem-sucedidos com os países vizinhos.
A política externa e interna de Davi foi infinitamente superior ao de Salomão por causa do seu coração generoso, por causa do seu coração misericordioso. E é sobre isso que o texto fala. Isso se aplica às nossas realidades hoje também, né? Nós vivemos um momento assim, onde nós vemos governadores tendo a intenção de usurpar o povo, né? A gente vê situações como no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde o governo se aproveita de uma situação emergencial para, de forma corrupta, angariar fundos para si mesmo, né? E aí as consequências vêm, são inevitáveis, né? Na sequência, então, o versículo 17 vai dizer: o assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Então, ele tem a culpa e ele quer fugir, ele não quer confessar, ele encobre a sua transgressão, ele não prospera, ele não alcança a misericórdia e ele vai até o fim, até a morte, até o encerramento de todas as situações para a vida dele, né? E em contraste com isso, quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Então, o que o texto está falando aqui, eu quero lembrar você do que nós falamos lá atrás, ele sempre vai estar falando desta relação. Aqui, eu não falei isso lá no princípio, mas é uma relação da Torá, que é o Pentateuco, a lei, em relação à vida das pessoas com Deus. Obedecer a Torá, obedecer a lei, nos leva a encontrar favor de Deus, misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. E aí, na sequência, o texto vai falar: o que lavra a sua terra terá pão em abundância. Aqui retoma a questão do preguiçoso e do que trabalha. Mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Então, às vezes nós estamos valorizando coisas que não são para valorizar, né? Por exemplo, você tem uma empresa e você fica tomado pelo momento bom que você pode estar vivendo e começa a gastar o seu principal, o seu capital principal sem realimentar a empresa, porque você quer ter uma casa melhor, você quer ter um carro melhor, você quer ir no bom restaurante, você quer passar férias em tal lugar, você gasta o seu capital principal, aquilo que ia alimentar a empresa, e porque você faz isto, você vai perder do seu valor e a empresa vai entrar em situação difícil. É isso que o texto fala: o que lavra a sua terra, o que se esforça, que paga o preço para ter a colheita, vai ter abundância de pão. Mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza, né? Vamos na sequência. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. É a continuidade do texto que nós falamos aqui. Aquele que se esforça, trabalha, né, e faz o seu melhor para que possa alcançar. No caso, no trabalho dele como um empregado, ele faz o melhor para ele faz o melhor para o seu patrão, o melhor para a empresa. Vai chegar a hora de ele ser honrado, vai chegar a hora de ele ser reconhecido. Se ele é uma pessoa que tem uma empresa e ele procura trabalhar, ele procura se esforçar, ele investe na própria empresa, ele reinveste nela para que ela possa crescer, para que ela possa ter solidez, para que ela possa trazer resultados. E então aí sim, aí ele vai colher os frutos do seu trabalho. É o que o texto está falando aqui. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Então, eu e você precisamos entender isto, né? Eu olho para a minha história, para a minha vida, não foi em poucos anos que as coisas aconteceram. Quando eu vejo amigos meus mesmo falando da comunidade, a comunidade tem crescido, ela é uma igreja que tem solidez, é uma igreja que tem um crescimento definido, é uma igreja que prega a palavra, enfim, tantas coisas que acontecem na comunidade, mas isso não é uma coisa fruto de 1 ano, 2 anos, são 20 anos. E na verdade, eu diria que na verdade não é nem os 20 anos, mas é toda a história contada desde quando eu assumi pastorado, né? Procurando trabalhar, procurando se esforçar,
para que a igreja tivesse o melhor, para que as pessoas fossem abençoadas, fossem providas nas suas necessidades em Deus, e acompanhando essas pessoas, trazendo a instrução devida, procurando viver essa instrução acima de tudo, não é? Porque não adianta querer ensinar o que você não vive, mas vivendo primeiro para poder ensinar aquilo que você está vivendo, né? E a partir da própria palavra de Deus. E isso vai trazendo os resultados. Hoje eu posso olhar para trás e ver como Deus tem nos abençoado. Tem feito bem a nossa vida, a vida da comunidade, a vida dos irmãos, das irmãs. Mas isso não é fruto de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas é fruto de uma vida, de uma história construída, né? Hoje a comunidade já tem uma vida até própria nesse sentido, porque ela já entrou num ritmo próprio de vida. Mas isso teve um preço a ser pago, né? Eu conto isso como um testemunho para você, nesse sentido. Houve muito trabalho, muito esforço, muito suor, muitas noites mal dormidas, muito estudo, muita dedicação para se chegar até aqui. E você veja que isso não foi só da minha parte, mas houve da parte da pastora Nana, houve da parte dos meus filhos, para que a gente pudesse chegar até onde chegamos, né, no Senhor. Então, eu vejo claramente isso como resultado da bênção de Deus, que foi resultado do temor que tivemos ao Senhor e temos ao Senhor, né? Isso é muito importante reconhecermos e sabermos, né? Na sequência, parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. Então, nós não devemos ser parciais também em relação às pessoas, nós devemos ser justos. Não agir com parcialidade, mas com imparcialidade. Não adianta você ficar tomando partido nas situações. É o que o texto está falando, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. A gente vê a situação hoje de governo, né? Ah, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro. Eu sou daquilo que vai ser o melhor para a nossa nação, aquilo que vai ser o melhor para o nosso estado, o melhor para a nossa cidade. Eu não quero saber se a pessoa é de esquerda, de direita ou do centro. Embora não há dúvidas do governo de esquerda que nós tivemos no nosso país, que trouxe consequências terríveis para a nossa nação. Mas por quê? Não era uma manifestação democrática, mas uma manifestação de um governo que queria implantar um comunismo, uma esquerda totalitária, né? Uma esquerda que eles até acusam isso, mas uma esquerda fascista, uma esquerda que queria ter um governo de tirania mesmo sobre a nação. Então, nós não precisamos nem disso na esquerda, nem disso na direita, e muito menos no centro. E o que eu e você, até olhando e considerando a questão de votos, a questão de eleições, precisamos estar olhando currículo da pessoa que vai ser eleita, saber se ela realmente tem interesse na cidade, né? Por exemplo, uma das coisas que eu deixo muito claro, eu não estou preocupado com o que o candidato vai fazer em relação à comunidade. Nós não precisamos de candidatos cuidando da comunidade. Nós temos alguém que cuida muito bem da comunidade, que é o nosso Deus. O que eu quero saber e eu preciso saber é do interesse desta pessoa, desse candidato, em relação, se caso um vereador, em relação à legislação do nosso município, em relação ao cuidado e ao zelo em relação ao executivo, acompanhamento mesmo para que o executivo possa fazer aquilo que deve fazer por nossa cidade. Se é o executivo, no caso um prefeito, eu quero saber quais são os planos dele para a nossa cidade, para os cidadãos da nossa cidade, para o benefício da nossa cidade. E é lógico, sempre até nos preocupando e nos ocupando com relação às pessoas mais frágeis, os pobres, os carentes, que precisam muito mais do favor do município, do governo do município, do que nós mesmos, não é? É uma coisa que nós precisamos considerar. Eu apenas estou trazendo aqui um conselho para você, né? Então, parcialidade não é bom. Na sequência, o texto vai dizer: o ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Então, o ganancioso, ele perde as estribeiras, ele perde os limites, ele perde o juízo. E
não percebe que isso pode trazer consequências. Então, em nome de alcançar aquilo que ele quer alcançar, ele atropela tudo e a todos para alcançar aquilo que ele quer alcançar. Mas ele vai ter consequências sobre isto, né? Vide Sérgio Cabral, vide Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. Queriam a riqueza, queriam os bens, mas olha que situação que veio sobre eles, né? Eles acabaram sendo descobertos nos seus pecados, que estavam encobertos, e agora cadeia e tantas outras consequências terríveis, né? Então, essa é a situação que nós vemos aqui. Na sequência, quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Então, aqui nós falamos e vamos recordar até daquela situação de amar as pessoas, de considerá-las, no sentido de que você se ama o seu amigo, você o repreende. A questão não é lisonjear, bajular a pessoa. As pessoas não precisam de bajulação, de lisonja. Elas precisam de direcionamento quando estão erradas, quando estão fazendo aquilo que não é certo. Elas precisam de pessoas que as amem ao ponto de chegar para elas e dizer: você está errado, não é esse o caminho. Não é? Isso é demonstração de amor. Então, quando nós vemos uma situação assim em relação a alguém que amamos, alguém que queremos bem, nós devemos estar, então, manifestando a nossa preocupação, o fato de enxergarmos que a pessoa está fazendo algo que não é certo, que não é correto, que é errado. Então, repreender para que possa achar favor diante de Deus, né? E não lisonjear. Na sequência, quem rouba o seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. E aqui fala de situações que podem acontecer mesmo com pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, ou a nós mesmos, né? A gente ouve às vezes pessoas que usurpam seus próprios pais e aí diz, não, isso não é pecado. Bem, isso é o que o texto está dizendo, que isso é um companheiro do destruidor, né? Deus vai trazer o peso sobre isso. Aí até a gente pode lembrar do próprio mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, nós precisamos respeitar, honrar os nossos pais e devemos entender isso, né? E aí vai trazendo, porque essa é a imagem de alguém cobiçoso, e nós vamos partindo para o final do texto, já trazendo novamente essa mesma compreensão. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. O cobiçoso aqui fala da pessoa que, por desejar e por querer ter, ela acaba trazendo consequências para a sua própria existência, para a sua própria vida. Mas o que confia no Senhor, o que espera no Senhor, o que não está provocando discórdias, que não é uma pessoa que está atropelando os outros para conquistar as suas coisas, mas que espera em Deus, que aguarda o favor de Deus, esse prospera, né? Esse vai alcançar prosperidade. Na sequência, então, quem confia no seu próprio coração é tolo. A palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é enganoso, mais corrupto do que todas as coisas. E o que anda em sabedoria será salvo nesse sentido. Então, quem confia em Deus e tem um coração colocado no Senhor, que não está confiando em si mesmo, ele vai alcançar salvação, ele vai alcançar favor de Deus sobre a vida dele, né? Ele vai alcançar aquilo que é reto diante do Senhor. Então, nós não temos que confiar no que nós achamos no nosso coração. Quantas pessoas vêm para mim, e aí a gente tem que estar considerando isso com muita sabedoria, queridos. Isso é uma coisa que se ouve assim, de forma sequencial nos nossos dias, né? Pessoas que se aproximam do pastor e vêm, pastor, porque Deus tem falado a mim que isso, aquilo outro, e aquilo outro, aquilo outro. Ora, Deus nunca vai contradizer a sua palavra, é uma das coisas que eu falo. Se você está dizendo para mim que Deus disse, por exemplo, né? Um exemplo, Deus disse para você que não dá mais certo o seu casamento, que você tem que se separar. Eu vou dizer para você claramente, Deus não vai dizer isso para você nunca, porque ele não se contradiz. A Bíblia diz que ele abomina o divórcio.
Ele abomina a separação. Então não é de Deus que você ouviu. Você ouviu de qualquer outro, menos de Deus. Você ouviu do seu coração enganoso. Até porque a própria palavra diz que o divórcio é resultado do endurecimento do coração. Seu coração endurecido está falando para você que Deus está falando isso para você, mas não é Deus, porque Deus não se contradiz na sua palavra. Em relação a bens, em relação a conquistas, porque Deus me disse que se eu fizer isso, Deus não falou para você não, meu irmão. Você ouviu outra coisa, você ouviu o seu coração enganoso. O seu coração enganoso é que tem falado isso, porque Deus não se contradiz naquilo que ele mesmo afirma. Ele não vai entrar em contradição. Por isso a gente precisa considerar isto. E aí a gente vai acabar o texto com afirmações que já vêm mesmo da própria questão de sermos e manifestarmos o próprio caráter de Deus, sendo generosos, sendo pessoas que manifestam esse favor de Deus, essa graça de Deus. Olha o que diz o texto. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. E aqui nós precisamos aprender. Isso tem a ver com generosidade mesmo, que nos identifica com o Senhor, né? Nesse sentido, quem dá aos pobres não passará necessidade, porque quem vai estar cobrindo a sua vida é o próprio Senhor. Então, aqui a própria palavra de Deus apela ao nosso coração como cristãos, que nós precisamos ser parecidos com o Senhor e termos misericórdia, sermos favoráveis às pessoas que são necessitadas. E aqui a gente vai lembrar de situações lá de empréstimos que nós falamos, de ser fiador e tudo mais, que a Bíblia diz que não é para ser assim, né? Então, quando você faz isto, você faz com generosidade, tendo o coração livre para dar simplesmente, para ser generoso, que é o que o texto está falando aqui. Quem dá aos pobres, não está emprestando, não está sendo fiador, ele está dando, não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para ele será coberto de maldições. O contraste aqui é muito interessante. E às vezes eu e você nos perdemos nisto porque entramos numa religiosidade vazia, onde a gente está olhando para Deus tão somente no que é que eu vou ganhar com isso. Como é que eu vou conquistar de Deus algum benefício para mim? Mas se você quer alcançar a misericórdia e o favor de Deus sobre a sua vida, antes de tudo, você precisa ser uma pessoa generosa. A palavra de Deus é muito, muito clara nisso. Eu me lembro de uma palavra de Jesus que está fora dos evangelhos, em Atos, e está também em alguns livros apócrifos, quando ele diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E é muito interessante, é muito gostoso você experimentar isto, porque é uma realidade incrível. Ela não é uma realidade matemática humana. Como é que eu posso dar e ficar mais alegre em dar do que receber? Experimente isso em Deus. Experimente isso no temor do Senhor. Sabe, uma das coisas que tem alegrado o meu coração, o coração da Nana, é poder abençoar pessoas. Eu vou dizer para você, nós estamos entrando num lugar onde eu não sei se é melhor receber de alguém alguma coisa do que dar para as pessoas outras coisas do nosso coração. É tão bom você poder abençoar as pessoas. E parece-me que isso tem a ver até com a nossa identidade com Deus. Porque Deus, o nosso Pai, ele é esse Pai generoso que dá. Eu não tenho como pagar a Ele nada. Eu não tenho como devolver a Ele nada. A não ser amor, a não ser dedicação, obediência. A não ser isto. Não há mais nada que eu possa fazer. Mas apesar disto, Ele é tão amoroso, tão generoso e tão dadivoso, ele não tem limites em me abençoar. E quando eu quero ser parecido com ele, eu preciso entrar nessa vibe também, né, de ser generoso. E aí você vai experimentar não só a graça de dar, que é o que Jesus fala, como a graça e a misericórdia de receber de Deus. É sobre isso que o texto está falando. E eu posso testemunhar que essa tem sido a experiência da nossa vida. Nós damos porque nós queremos abençoar, mas não tem como competir com Deus. Não tem como competir com Ele. O favor dele é incontável. O seu amor e a sua dádiva a nosso respeito
não se mede, não tem como competir com ele. Então, isso é verdade. E por fim, o versículo 28, quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, é o fechamento do texto lá do versículo 2, né? Quando os maus se levantam, aqui tem o fechamento que eu diria de duas situações, está lá nos versículos 13 a 14 também, e agora nos 25 e 26, e nós vamos encontrar então essa coisa. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, nós precisamos, como cristãos, levantar uma geração de pessoas que temem a Deus, porque no temor do Senhor, nós vamos multiplicar a justiça de Deus na terra. E multiplicando a justiça de Deus, nós vamos trazer bênção às pessoas. E não é para isso que nós fomos chamados? Nós somos, conforme o apóstolo Paulo fala, filhos de Abraão pela fé. E aí você vai lembrar do chamado de Abraão, ser uma bênção a todas as nações. E eu e você somos chamados a ser uma bênção a todas as nações. Sabe um segredo que eu e você precisamos aprender? É que eu e você somos chamados a sermos mais abençoadores do que abençoados. E no abençoar é que nós nos tornamos abençoados. Em ser abençoadores, nós recebemos a bênção de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você. Esse texto é muito precioso, né? E nós estamos concluindo então o capítulo 28. Na segunda-feira a pastora Nana volta conosco para o capítulo 29, onde ela vai estar falando conosco e vai estar trazendo para nós toda a clareza da continuidade do texto. Nós estamos a 3 capítulos, 3 capítulos do final do texto de Provérbios. Eu quero lembrar você que então nós vamos para as cartas paulinas e para as cartas gerais. Eu quero estar orando com você então no final desta palavra hoje e quero pedir mesmo que Deus esteja abençoando. Então vamos orar juntos, vamos estar colocando diante do Senhor a sua vida e para que nós sejamos estas pessoas que se distinguem do perverso, do iníquo, daquele que não teme a Deus. Sejamos encontrados mesmo com as pessoas que temem o Senhor. Então vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus. Pai, nós queremos colocar a vida de cada um dos meus amados, queridos que estão conosco nesta hora. Deus, nós queremos, e eu quero, que o Senhor possa fazer da minha vida, da vida dos meus irmãos, pessoas mesmo tementes a Deus, que se tornam um testemunho para as nações, um testemunho para as pessoas, um testemunho para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Pessoas que trazem a partir da sua vida e do seu comportamento a justiça de Deus sobre a terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que esse seja um dia abençoado, um dia cheio do favor de Deus. Eu peço, eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um dia cheio do favor de Deus, em nome de Jesus. Amém.